1984, de George Orwell, é uma obra-prima distópica que continua a ressoar décadas após sua publicação original em 1949. Orwell apresenta uma visão inquietante do futuro, onde a liberdade individual é completamente suprimida e a verdade é constantemente manipulada pelo Estado. No cerne dessa história, encontramos Winston Smith, um homem comum que trabalha para o regime totalitário conhecido como o Partido. A trama de 1984 explora sua luta desesperada para preservar sua própria sanidade e identidade em um mundo onde tudo, até os pensamentos mais íntimos, está sob vigilância. Resumo da história: a sociedade apresentada em 1984 é governada pelo Partido, cuja liderança é personificada pela figura onipresente do Grande Irmão. O Partido controla todos os aspectos da vida, desde o que as pessoas pensam até como elas vivem. A liberdade de expressão, de pensamento e até de sentir são radicalmente limitadas. O principal instrumento de controle é o duplo pensar, a capacidade de aceitar simultaneamente duas verdades contraditórias, um conceito que o partido usa para manter o poder. A novilíngua é outro instrumento importante de opressão. Esta nova língua está em constante desenvolvimento, sendo elaborada para limitar o pensamento e eliminar palavras que possam gerar conceitos de liberdade, revolta ou dissidência. O resultado é uma população incapaz de questionar a autoridade do partido, pois nem possuem as palavras para expressar essas ideias. Winston trabalha no Ministério da Verdade, responsável por alterar os registros históricos para garantir que o partido pareça sempre infalível. Essa manipulação da verdade e da realidade é um dos aspectos mais angustiantes da narrativa, pois demonstra como a história e o conhecimento podem ser distorcidos para servir a interesses de poder. Ele é um funcionário modelo, mas internamente está revoltado com a forma que o partido controla cada aspecto da vida. Quando Winston começa a ter pensamentos críticos, ele se envolve com Julia, uma colega que compartilha do mesmo descontentamento com o regime. Juntos, começam um romance clandestino, que vai contra as regras do partido. Essa relação é um símbolo da resistência emocional e física contra a opressão. Contudo, a liberdade que Winston busca está longe de ser simples. Ao desafiar o partido, Winston e Julia logo se tornam alvo da polícia do pensamento, o braço invisível e aterrorizante que detecta e pune qualquer forma de dissidência. A história atinge seu clímax quando Winston é preso e levado ao Ministério do Amor, onde ele é submetido a uma série de torturas físicas e psicológicas. Ali, o personagem central da repressão do partido, O'Brien, explica a Winston que o verdadeiro objetivo do partido não é apenas o controle, mas a destruição total do indivíduo. A ideia é aniquilar não só a resistência externa, mas também qualquer forma de resistência interna, até mesmo o pensamento livre. Eventualmente, Winston sucumbe ao controle absoluto do partido e é reeducado para amar o Grande Irmão. Dicas e orientações do livro. Cuidado com o controle da linguagem. Orwell nos mostra como a manipulação da linguagem pode ser uma ferramenta para limitar o pensamento e suprimir a liberdade. Ao reduzir o vocabulário, o partido elimina a capacidade dos cidadãos de articular ou até conceber ideias de revolta. A novilíngua é um alerta sobre o perigo de não questionarmos a erosão da linguagem. A verdade é moldável. O conceito de duplo pensar ensina que, em um regime totalitário, a verdade não é um conceito absoluto, mas uma ferramenta a ser moldada conforme a conveniência do poder. O controle sobre os fatos e a história é crucial para manter o poder. Isso ressoa com o cuidado que devemos ter com a manipulação de informações nos dias de hoje. A vigilância constante destrói a liberdade. O Grande Irmão representa a opressão máxima de um Estado vigilante. O livro nos alerta sobre o perigo de um governo que tem o poder de controlar todos os aspectos da vida e da privacidade, e como isso pode sufocar completamente a liberdade individual. A importância do pensamento crítico. Winston representa a luta para manter a própria sanidade e a capacidade de pensar de forma crítica em um mundo onde até os pensamentos são monitorados. O livro enfatiza o quanto é essencial para a humanidade questionar o poder, refletir sobre a realidade e resistir ao conformismo. O amor e a liberdade emocional são ameaças ao controle totalitário. A relação de Winston e Julia demonstra que até os sentimentos humanos mais básicos podem se tornar um ato de rebelião em um estado opressivo. O partido não permite laços emocionais que possam desafiar sua autoridade.
o que faz com que o amor entre os dois seja não apenas um ato de afeto, mas de resistência. A repressão é tanto física quanto psicológica. O'Brien revela a Winston que a meta do partido é controlar até os pensamentos mais profundos, não apenas as ações. As torturas no Ministério do Amor são simbólicas da lavagem cerebral, que visa eliminar até o último resquício de individualidade e livre-arbítrio. Resenha crítica. Pontos fortes. O principal ponto forte de 1984 é seu poder visionário. Orwell escreveu o livro no contexto de regimes totalitários do século XX, como o nazismo e o stalinismo, mas seu alerta sobre o controle absoluto do Estado continua assustadoramente relevante. Em um mundo onde a privacidade está cada vez mais ameaçada, seja por governos ou corporações, as questões levantadas por Orwell ressoam como nunca. Seu uso brilhante da linguagem, como o duplo pensar e novilíngua, demonstra uma compreensão profunda de como a comunicação é central para o poder. O livro também é incrivelmente provocativo, forçando os leitores a confrontarem a vulnerabilidade da liberdade e da verdade. A narrativa de Winston Smith, sua resistência frágil e sua eventual rendição ao poder do partido, é uma tragédia pungente e poderosa. A construção do mundo em 1984 é detalhada e perturbadora, dando ao leitor uma visão de como seria viver em uma sociedade completamente dominada pelo medo e pela manipulação. Pontos fracos. Embora a história de 1984 seja fascinante, ela pode ser considerada densa e pesada em alguns pontos. A visão implacavelmente pessimista de Orwell sobre o futuro humano pode alienar alguns leitores, especialmente aqueles que buscam uma narrativa mais esperançosa ou otimista. Além disso, o estilo de escrita, embora eficaz em transmitir o desespero e a opressão, pode ser cansativo para alguns leitores que prefiram uma leitura mais fluida e menos introspectiva. Outro ponto negativo é que, apesar de ser uma obra magistral, 1984 não oferece soluções ou alternativas claras para os problemas que apresenta. O livro é mais um alerta sombrio do que uma proposta de mudança, e isso pode frustrar leitores que esperam uma resolução mais esperançosa ou ações concretas a serem tomadas. Conclusão: 1984 é um livro perturbadoramente visionário, um alerta atemporal sobre o perigo do totalitarismo e da manipulação da verdade. Suas lições sobre vigilância, controle da linguagem e manipulação da realidade são mais relevantes do que nunca. Embora seja uma leitura densa e, em alguns momentos, difícil, é uma obra que deixa uma marca profunda em qualquer leitor que se permita mergulhar em suas páginas sombrias. Para quem está disposto a enfrentar suas reflexões angustiantes sobre o poder, 1984 é uma leitura essencial que nos lembra que a liberdade nunca deve ser tomada como garantida. Pontos fortes de 1984. Visão profética e relevância contemporânea. Uma das maiores forças do livro é a sua capacidade de antecipar, com precisão assustadora, os perigos do controle totalitário, da manipulação da informação e da vigilância constante. As ideias de Orwell sobre a distorção da verdade e a erosão das liberdades civis são extremamente relevantes no contexto atual, onde discussões sobre fake news, vigilância digital e regimes autoritários dominam o cenário global. Construção de um mundo distópico coeso. Orwell constrói uma sociedade em que cada detalhe foi meticulosamente pensado para ilustrar o poder opressivo do partido. A criação de termos como duplo pensar e novilíngua demonstra a profundidade com que o autor entendeu os mecanismos de controle ideológico, tornando o universo de 1984 palpável e aterrorizante. Reflexões filosóficas e políticas profundas. O livro apresenta questões filosóficas complexas sobre o poder, a natureza da verdade e a condição humana sob regimes opressivos. Ele força o leitor a confrontar questões desconfortáveis sobre a liberdade, o conformismo e a resistência ao poder. Impacto emocional e psicológico. A trajetória de Winston Smith, desde sua revolta inicial até sua derrota final, é emocionalmente devastadora. Orwell captura a impotência do indivíduo diante de um sistema implacável, criando uma sensação de desespero que marca profundamente o leitor. Personagens simbólicos. O'Brien, o grande irmão, e Winston Smith são arquétipos bem construídos que representam diferentes aspectos do poder, da rebelião e da opressão. Esses personagens fortalecem a narrativa e a tornam mais memorável. Pontos fracos de 1984. Tonalidade excessivamente pessimista.
A visão de mundo apresentada por Orwell em 1984 é extremamente sombria e sem esperança. Embora isso sirva ao propósito da narrativa, pode ser um ponto negativo para leitores que buscam alguma forma de redenção ou luz no fim do túnel. A história termina de maneira brutal, sem espaço para qualquer tipo de otimismo ou fuga, o que pode frustrar aqueles que esperam uma conclusão mais equilibrada. Ritmo lento em certas partes, algumas seções do livro, particularmente as que envolvem explicações longas sobre a ideologia do partido ou a leitura do livro de Goldstein, podem ser densas e cansativas. O ritmo da história desacelera nesses momentos, o que pode afastar leitores que preferem uma narrativa mais ágil e centrada na ação. Personagens pouco emocionais. Embora Winston seja um protagonista bem desenhado, alguns leitores podem sentir que os personagens secundários, como Julia e O'Brien, carecem de profundidade emocional. Eles são mais simbólicos do que complexos, e isso pode dificultar a conexão emocional do leitor com eles. Falta de soluções ou alternativas. O livro destaca os perigos do totalitarismo e da manipulação, mas não oferece soluções claras. Ele funciona como um alerta poderoso, mas alguns leitores podem achar frustrante a ausência de caminhos sugeridos para combater os tipos de controle que Orwell descreve. Pontos positivos de 1984. Riqueza conceitual. O livro é uma obra-prima em termos de ideias. Ele provoca discussões sobre liberdade, poder, controle e verdade que são fundamentais e atemporais. Narrativa inesquecível. A distopia de Orwell é uma das mais poderosas já escritas. Sua mensagem é clara e impactante, ficando na mente do leitor muito depois de terminar o livro. Estilo de escrita eficiente. Orwell usa uma linguagem simples e direta, o que torna o livro acessível, mas ao mesmo tempo impactante em seu conteúdo. Pontos negativos de 1984. Foco excessivo na desesperança. A falta de qualquer tipo de esperança no final da história pode deixar o leitor emocionalmente exaurido, para alguns, desmotivado. Dificuldade de leitura em certos trechos. Os capítulos mais didáticos sobre a ideologia do partido ou o funcionamento do regime podem ser enfadonhos e comprometer o fluxo da leitura. Perspectiva unilateral. A história é completamente centrada em Winston, e muitos aspectos da vida no regime são apenas insinuados, o que deixa algumas áreas do universo de 1984 subexploradas. Conclusão e opinião sincera. 1984 é um dos romances mais importantes do século XX, uma obra que transcende seu tempo para se tornar um comentário permanente sobre os perigos da opressão, do controle estatal e da manipulação da verdade. A habilidade de Orwell em criar um universo distópico tão assustador e detalhado é uma conquista literária monumental. Ele nos obriga a olhar para o futuro com cautela, advertindo sobre os riscos de regimes totalitários e o perigo de um mundo onde o poder não conhece limites. Dito isso, a visão de mundo apresentada no livro é incrivelmente sombria. A falta de qualquer esperança pode ser sufocante e até desencorajadora, deixando o leitor sem um respiro emocional ou uma possível solução para os problemas que ele expõe. No entanto, essa é, ao mesmo tempo, a força de 1984, sua capacidade de confrontar o leitor com uma realidade inescapável, forçando-o a refletir sobre a natureza do poder e da liberdade. No fim, 1984 não é uma leitura fácil, mas é uma leitura essencial. Sua mensagem sobre a fragilidade da liberdade e da verdade, e os métodos pelos quais essas coisas podem ser subvertidas, é uma lição que nunca envelhece. Para quem busca um livro que desafia a mente, 1984 é imperdível, mesmo que o deixe com uma sensação de inquietação e desconforto. Afinal, é exatamente essa a intenção de Orwell, nos fazer refletir sobre o perigo da complacência diante do poder. A minha opinião sobre 1984 de George Orwell é uma mistura de profunda admiração pela genialidade da obra e um desconforto duradouro causado pela visão de mundo implacavelmente sombria que o autor apresenta. A obra é um marco literário inegável, mas também é um mergulho angustiante em um futuro onde a liberdade, a verdade e a individualidade são esmagadas sem piedade. A crítica que Orwell faz aos regimes totalitários, a manipulação da informação e ao uso da linguagem como ferramenta de controle é brutalmente eficaz, mas o efeito emocional que isso gera pode ser tanto um ponto forte quanto uma fraqueza, dependendo da perspectiva de quem lê. Pontos positivos.
Relevância e perenidade. 1984 é tão relevante hoje quanto foi na época de sua publicação, talvez até mais. Orwell anteviu questões como a vigilância massiva e o controle da informação que, no século XXI, se manifestam em novas formas com a ascensão da tecnologia digital. Em um mundo onde as liberdades pessoais estão sob constante ameaça, 1984 é um alerta permanente sobre a fragilidade da democracia e da verdade. Crítica ao totalitarismo. A crítica ao totalitarismo é absolutamente precisa. Orwell desmonta, com detalhes aterrorizantes, os métodos pelos quais regimes opressivos podem destruir o livre-arbítrio e manipular a realidade. Ele ilustra como a linguagem, a censura e a reescrita da história podem ser usadas para controlar a mente das pessoas, um conceito simbolizado de maneira brilhante pela novilíngua e pela distorção do passado. Força emocional e psicológica. O livro impacta profundamente o leitor. A jornada de Winston Smith, desde sua tentativa de resistência até sua derrota final, é dolorosa e claustrofóbica. É impossível terminar o livro sem se sentir afetado pela intensidade da narrativa e pela desesperança que ela transmite. Essa capacidade de abalar o leitor e forçá-lo a pensar é um dos maiores méritos do romance. Estilo claro e preciso. A linguagem de Orwell é direta e acessível, o que facilita a compreensão dos conceitos complexos que ele explora. Sua escrita é desprovida de floreios desnecessários, o que torna o impacto das ideias ainda mais poderoso. Ele não precisa de uma prosa complicada para transmitir o terror da opressão. A simplicidade de sua linguagem reflete a realidade nua e crua de seu universo distópico. Pontos negativos. Tonalidade extremamente pessimista. Um dos aspectos mais polarizadores de 1984 é a sua visão de mundo sem qualquer espaço para a esperança. O livro nos conduz por uma espiral de desespero, onde não há fuga para os protagonistas nem para o leitor. Embora isso sirva ao propósito da crítica de Orwell, pode ser um ponto fraco para aqueles que esperam encontrar alguma forma de luz ou resistência possível. A brutalidade do final é esmagadora e pode deixar alguns leitores frustrados pela completa falta de redenção. Personagens frios e funcionais. Embora Winston seja um protagonista com quem podemos simpatizar, grande parte dos outros personagens são mais funcionais do que emocionais. Julia, por exemplo, parece mais um símbolo de rebeldia do que uma pessoa complexa. O'Brien, por outro lado, é fascinante, mas sua falta de humanidade o torna difícil de entender em um nível emocional. Para alguns leitores, essa falta de profundidade emocional pode ser um obstáculo para se conectar com a história. Ritmo e exposição. Existem seções do livro, especialmente a parte onde Winston lê o livro de Goldstein, que podem parecer lentas ou excessivamente expositivas. Para alguns, isso pode quebrar o ritmo da narrativa e tornar a leitura um pouco pesada. Orwell usa esses momentos para aprofundar a explicação do funcionamento do regime, mas essa escolha narrativa pode afastar leitores que preferem uma trama mais ágil e menos teórica. Conclusão devastadora. A ausência de qualquer forma de vitória ou esperança no final pode ser excessivamente deprimente. O final de Winston Smith, totalmente quebrado e fiel ao grande irmão, deixa o leitor sem nenhuma válvula de escape emocional. Esse desfecho pode ser visto como uma forma extrema de pessimismo, o que torna o livro difícil de digerir, mesmo que seja essa justamente a intenção de Orwell. Conclusão e crítica sincera. 1984 é, sem dúvida, um dos livros mais poderosos e perturbadores já escritos. A sua crítica ao totalitarismo, a manipulação da verdade e a opressão do indivíduo é apresentada de maneira impecável, e Orwell não deixa margem para interpretações brandas ou confortáveis. Ele nos força a encarar o pior cenário possível para a humanidade, sem nos oferecer soluções fáceis ou finais felizes. Isso faz de 1984 uma obra desafiadora, mas absolutamente necessária. Entretanto, sua tonalidade implacavelmente pessimista é, ao mesmo tempo, uma força e uma fraqueza. Embora seja esse o ponto central da obra, mostrar como regimes totalitários podem destruir completamente a liberdade e a verdade, isso também torna a leitura uma experiência emocionalmente esgotante. Para alguns leitores, o impacto será transformador, fazendo-os refletir profundamente sobre o mundo em que vivem. Para outros, a falta de qualquer tipo de esperança ou de alternativas pode ser desmotivante. Se eu tivesse que criticar algo de forma mais profunda,
seria a falta de uma alternativa vislumbrada por Orwell. Embora sua mensagem seja clara e sua análise brilhante, o livro não oferece uma maneira de combater esses perigos além de uma vaga noção de resistência. A ausência de uma proposta de mudança ou de resistência organizada pode fazer com que 1984 pareça não só uma advertência, mas uma espécie de profecia autorrealizável, onde a vitória do poder opressor é inevitável. Por fim, minha opinião sincera é que 1984 é uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada em política, filosofia ou mesmo em compreender os perigos da centralização extrema do poder. Mas esteja preparado. A viagem que Orwell proporciona não é fácil, e o destino é o que há de mais sombrio. Ao terminar o livro, você pode se sentir desolado, mas talvez isso seja exatamente o que precisamos para nos manter atentos e vigilantes em um mundo onde o controle e a manipulação continuam sendo ameaças reais.